Vamos agora continuar na área da mecânica, dessa vez fazendo um problema de estática. E a questão é a seguinte: uma esfera homogênea de massa m, considerada um ponto material, é colocada perfeitamente na extremidade A de uma barra, também homogênea, de peso igual a 20 newtons e comprimento de 80 centímetros. Então, vou colocar logo a figura aqui na tela para a gente ir acompanhando, né, os detalhes da figura à medida que a gente vai lendo. Então, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem um sistema que ele vai estar equilibrado, tá certo? Exatamente o que a questão quer é saber, no final das contas, qual é a massa, né, dessa esfera que eu vou colocar aqui para que o sistema ele fique em equilíbrio. E a gente vai ver, né, que para esse caso, né, onde a gente tem essa barra que não está nem realizando um movimento de translação no espaço, nem um movimento de rotação, a gente precisa aplicar as duas condições de equilíbrio para que isso seja possível, tá certo? Então a questão está dizendo que tem uma esfera de massa m, ou seja, todos os elementos, né, que são necessários para resolver a questão têm distribuição de massa homogênea. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada parte do objeto tem a mesma densidade do objeto como um todo. Então, é uma distribuição de massa homogênea, ok? Tanto a esfera, que eu vou colocar aqui, como a barra, né? Que está sendo equilibrada aqui nesse suporte. Então, esfera homogênea de massa m, considerada um ponto material, nesse caso não vai interessar, tá certo? Para a gente as dimensões dessa esfera, só pensa simplesmente que essa esfera como um todo ela pode ser representada como um ponto de massa m exatamente na extremidade dessa barra. Colocada perfeitamente na extremidade A, ok? Então, essa daqui seria a extremidade A e do outro lado seria a extremidade B. Também é homogênea, né? A barra também tem distribuição de massa homogênea, tem peso igual a 20 newtons e tem comprimento total, né, de 80 centímetros. Sendo que do ponto O, né? O significa a origem do nosso sistema, seria exatamente aqui o ponto onde o suporte toca a barra, certo? Sendo que do ponto O até a extremidade B tem-se 60 centímetros, ok? Então, eu não representei aqui, tá certo? Mas a extremidade B seria aqui na direita, extremidade A na extrema esquerda da barra, né? Então, da origem, né? Da origem que eu vou considerar que é exatamente esse ponto onde aconteceria algum tipo de rotação dessa barra, tá certo? É esse ponto aqui onde o suporte ele toca a barra. Daqui até o final, a extremidade direita da barra, você tem 60 centímetros, a barra como um todo tem 80, então, obviamente, da origem, né, para trás, ou seja, se a gente colocasse um eixo, né, um eixo X positivo para a direita, esse lado aqui, né, seria o que representaria as posições negativas, né? Mas simplesmente, se eu considerar em termos de distância, da origem para a esfera, você tem 20 centímetros, da origem para a extremidade direita 60 e a barra como um todo, como diz a questão, tem 80. Qual deve ser o valor em quilogramas da massa m da esfera para que a barra seja mantida na horizontal e em equilíbrio estático? Adote o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí temos as opções, né? 2 kg, 10 kg, 20 kg, 40 kg. Ok? Então, quando a gente está trabalhando em estática, né, onde a dimensão dos objetos é importante, então a gente tem que trabalhar com duas condições para que o corpo ele esteja em equilíbrio, como eu falei anteriormente. O corpo ele pode tanto transladar, ele pode mudar a sua posição como um todo no espaço, ou ele pode rotacionar mesmo sem sofrer translação, tá certo? Você pode ter o corpo em uma posição do espaço, simplesmente girando em torno de um eixo. Então a gente precisa de duas condições para a gente ter equilíbrio estático, tá certo? A gente precisa garantir que o corpo ele não vai, como um todo, mudar suas posições no espaço. Também a gente precisa garantir que o corpo ele não vai ficar sofrendo rotação com relação a um eixo específico. E aí eu coloquei aqui novamente, né, a figura e eu vou
representar as forças, tá certo, que atuam sobre essa barra. Então, o que é que a gente tem, né? A gente tem, se eu considerar que a rotação, que é o que normalmente vai acontecer, né? A rotação vai acontecer ao longo de um eixo que ele está passando, né? Aqui ele estaria saindo do plano da tela, tá certo? Mas ele estaria exatamente passando por esse ponto aqui onde o suporte toca a barra. Esse daí seria o eixo de rotação. A barra iria girar ou no sentido anti-horário com relação a esse eixo, ou no sentido horário com relação a esse eixo que estaria passando por esse ponto aqui, saindo do plano da tela, tá ok? Então, o que é que acontece? Eu tenho que analisar os dois lados, tá certo? Dessa balança aqui, né? Que está dividida pelo ponto onde o suporte toca a barra. Então, eu tenho uma parte da barra que está do lado direito da origem e tem uma parte da barra que está do lado esquerdo da origem, tá certo? E também tenho essa massa aqui, né? Essa esfera de massa M que está do lado esquerdo. Então, se eu pensar no ponto de vista desse sistema aí, né, que está sobre o suporte, quais são as forças que estão atuando sobre ele. Então, ok, como a barra ela tem distribuição de massa homogênea, o ponto de aplicação da força é exatamente um ponto que a gente chama de centro de gravidade do objeto, tá certo? Sendo que, para simplificar, né, em situações onde você tem um campo gravitacional que ele não muda, vai ser o campo gravitacional da Terra que vai ter um valor constante, né? A questão manda utilizar a aceleração g 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, uma aceleração fixa. Então, centro de gravidade e centro de massa eles estão exatamente no mesmo ponto, tá certo? Então, se eu quero saber onde é que vai estar atuando o peso dessa parte dessa barra que está do lado direito da minha origem, é exatamente no centro de massa, certo? Dessa fração da barra. E o centro de massa dessa fração da barra que está do lado direito está exatamente localizado no centro geométrico, tá certo? No meio da barra, né? Se você pensar numa barra fina, né? Está exatamente no meio dela. Isso por quê? Porque a questão diz que a distribuição de massa é homogênea, tá certo? Se não fosse homogênea, não estaria no meio dela. Mas como é homogênea, é exatamente no centro geométrico da barra. Então a gente representa aqui, né, esse F1 exatamente no meio dessa distância entre as extremidades desse lado direito dessa barra, tá certo? Se ela começa aqui, termina aqui e essa distância tem 60 centímetros, essa força está exatamente a 30 centímetros da origem. Tá ok? Do mesmo jeito, para a força-peso, né, desse lado, certo? Aqui esquerdo da barra, ok? Você tem uma fração da barra que tem 20 centímetros e a força-peso para essa fração da barra vai estar exatamente no centro geométrico dessa barra. É a mesma barra, né? E continua tendo distribuição de massa homogênea. Então, metade de 20 centímetros é 10 centímetros. O peso, né, aqui eu coloquei F1 e F2 porque eu vou representar como P só o peso da esfera. Mas aqui também são forças peso, né? Força de atração da Terra sobre essa barra como um todo e sobre suas partes, né? Eu preciso saber dividir com relação às partes porque eu defini que a origem do meu sistema, né, vai ser aqui onde o suporte toca a barra. Então é importante saber onde a força vai estar atuando para eu decidir, né, para eu aplicar a condição de equilíbrio para que o corpo não rotacione. Essa é a diferença quando a gente trabalha com corpos extensos, né? A posição onde a força está atuando é importante para decidir se o corpo vai ou não rotacionar, certo? Então, essa força F2, o peso dessa fração da barra está a 10 centímetros da origem. Mas eu também tenho uma força, né, que vai estar atuando nessa barra aqui que está sobre esse suporte, que vai ter que ser considerada para saber se o sistema vai rotacionar ou não, que é o peso da própria esfera, né? Porque esse peso da esfera é transferido para a própria barra, né? Já que a esfera está em cima da barra. O peso dessa esfera estou representando como P, tá certo? Apontando, né? Todas elas aqui apontando para baixo, como é natural da força-peso, né? Sempre vertical para baixo. E aqui, para eu calcular esse peso, é simplesmente a massa, né, da esfera vezes
a aceleração da gravidade, certo? O que acontece? Eu tenho 3 forças apontando para baixo e, obviamente, se eu tenho 3 forças apontando para baixo nesse sistema aqui, né, barra esfera, eu preciso ter alguma força apontando para cima que vá anular essas 3 forças para baixo se eu quero que o corpo ele não translacione no espaço, tá certo? Se eu quero que o sistema como um todo ele não sofra um movimento de translação no espaço. Porque se ele está parado e eu quero que ele permaneça parado, o somatório das forças atuando sobre o corpo tem que ser igual a 0, tá certo? Isso aí vem lá, já a gente vê isso nas leis de Newton para translação, né? Quando a gente considera os corpos como se fossem pontos materiais, né? Esse é o primeiro caso, né? Para a primeira situação que a gente precisa respeitar para que o corpo ele esteja em equilíbrio. Então, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma força normal para cima, né, que vai anular essas 3 forças aqui apontando para baixo para que o corpo ele não translacione, tá certo? Eu quero que o sistema como um todo não translacione no espaço, eu também quero que o sistema ele não rotacione com relação a nenhum eixo, tá certo? E para que ele permaneça parado, o que é que eu preciso? Preciso aplicar as condições de equilíbrio. Qual a primeira condição de equilíbrio? Essa daqui é válida, tá certo? Para equilíbrio de um ponto material, que a gente precisa também aplicar aqui, é que o somatório de todas as forças atuando sobre o sistema tem que ser igual a 0, ok? Sendo que esse corpo, né, a gente está considerando aqui esse sistema da barra e a esfera aqui interagindo com esse suporte, né? Para que essa barra ela não gire, tá certo? Para que ela permaneça na mesma posição em que a gente tinha inicialmente, eu também preciso que o somatório dos torques atuando nesse sistema sejam iguais a 0, tá certo? O que é que acontece, né? Os torques, a gente pode calcular um torque relativo a cada força, e torque matematicamente é definido como força vezes braço de alavanca. E qual é a definição do braço de alavanca? É exatamente essa distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, onde essa distância, né, que eu vou pegar faz exatamente 90 graus com a força, tá certo? Como a gente está aqui em cima da barra, né, todas as distâncias para o eixo de rotação vão ser medidas em cima da barra e todas as forças que eu vou estar considerando aqui são perpendiculares à barra, então essas distâncias da força até o eixo de rotação é o que a gente define como braço de alavanca, tá certo? Então o braço de alavanca da força F1 é exatamente essa distância aqui até o eixo de rotação. Braço de alavanca da força N é 0, né? Porque a força N está exatamente em cima do eixo de rotação. F2 para o eixo de rotação é essa distância aqui, que é 10 centímetros. Para F1 vai ser 30. E para a força-peso da esfera vai ser uma distância de 20 centímetros, tá certo? Então, para que o corpo não translacione, primeira condição de equilíbrio, somatório de todas as forças igual a 0. Para que o corpo não rotacione, certo? Somatório de todos os torques atuando sobre o sistema tem que ser igual a 0. Essas duas condições precisam ser respeitadas para um corpo que está em equilíbrio inicialmente, tá certo? Ele permaneça em equilíbrio. Ele não irá permanecer em equilíbrio se somatório das forças não for igual a 0 e se somatório dos torques também não permanecer igual a 0, ok? Aplicando a primeira condição de equilíbrio, o que é que a gente tem, né? Somatório das forças tem que ser igual a 0. O que é que eu vou considerar? Vou considerar que como todas as forças atuam, tá certo? Só em uma direção, né? Que é a direção vertical. Então eu vou considerar que tudo que está apontando vertical para cima é positivo, tudo que está apontando vertical para baixo é negativo, ok? Então, força normal para cima, positivo, menos F1, menos F2, menos P, o peso da esfera. Isso aqui tem que ser igual a 0 para a primeira condição de equilíbrio ser respeitada. Segunda condição de equilíbrio, somatório dos torques é igual a 0. Como é que é o torque de cada uma daquelas forças? É força vezes braço de alavanca. Sendo que aí a
a condição, né, que a gente vai utilizar para notação, torque é um vetor, tá certo? E é um vetor que ele é obtido por uma regra que é chamada regra da mão direita. Se você fosse ver vetorialmente para onde estaria apontando o torque, ele estaria exatamente ao longo desse eixo que essa barra rotacionaria, giraria, que é um eixo saindo do plano da tela na sua direção, tá certo? Os torques de todas essas forças estão exatamente no mesmo eixo, na mesma direção, saindo do plano da tela. Sendo que alguns desses torques vão estar em um sentido, no sentido positivo, e outros vão estar em um sentido negativo. Falando de outra forma, alguns desses torques estariam saindo do plano da tela na sua direção e outros estariam entrando no plano da tela. Então, como é que a gente define, né? Se a gente vai considerar o eixo de rotação exatamente aqui nesse ponto, onde o suporte toca na barra, certo? Então, forças que tendem a girar o corpo no sentido horário têm um torque negativo associado a elas, certo? Então, essa força F1 vai tender a girar a barra, né? Se só ela estivesse atuando, a barra iria girar no sentido horário. Isso aqui é um torque negativo, tá certo? Enquanto forças que estão atuando do outro lado, já que o eixo de rotação está aqui, né? A minha origem está aqui, que eu estou considerando, essas forças que atuam do lado esquerdo vão tender a girar essa barra no outro sentido, no sentido anti-horário. Forças que tendem a girar a barra no sentido anti-horário têm sinal positivo, certo? Enquanto que a força N, como não tem braço de alavanca, o braço de alavanca é zero, então o torque dessa força N vai ser zero, de acordo com o eixo de rotação que eu escolhi aqui, tá certo? Nesse ponto onde o suporte toca a barra. Então, o que é que eu fiz, né? Torque da força F1 vai ser negativo, vai ser menos força vezes braço de alavanca. Eu estou representando por essa coordenada x, né? Vamos dizer que ao longo do eixo da barra, né? Ao longo da barra, eu tenha um eixo x, tá certo? Então, essas variáveis x vai sempre representar em módulo a distância da força até a origem, tá certo? Então, eu representei xF1 para a distância da força F1 até a origem, xF2 para a distância da força F2 até a origem e xP para a distância do peso da esfera até a origem. Então, vai ficar a somatória dos torques, menos F1xF1, mais F2xF2, mais Pxp. Essa soma de todos os torques tem que dar igual a zero para a segunda condição de equilíbrio ser respeitada, ok? O corpo ele não pode rotacionar. E aí agora a gente vai começar a substituir os valores de fato, agora que a gente tem as equações necessárias para resolver o problema. O que é que o problema quer saber? O problema quer saber, dado que a barra como um todo tem um peso de 20 newtons, que o suporte está exatamente nessa posição, tá certo? Uma posição que está a 60 centímetros da extremidade direita da barra e a 20 centímetros da extremidade esquerda. Se eu coloco uma massa M na extremidade esquerda da barra, qual deve ser a massa, né? Qual deve ser a massa dessa esfera para que o sistema permaneça em equilíbrio estático, tá certo? Ou seja, para que isso seja atendido, essas duas condições precisam ser respeitadas. A gente já desenvolveu essas equações e agora a gente pode substituir os valores, tá certo? Se lembra, né? Força F1 e força F2 são os pesos da barra quando elas estão divididas com relação ao ponto em que o suporte toca nela, ok? Então, o que é que acontece? Como a barra ela tem uma distribuição de massa homogênea, então a fração do peso da barra que vai estar de um lado ou do outro depende do tamanho, né, do comprimento da barra que está de um lado ou de outro. Então, o que é que eu faço? Para saber qual é o peso da fração da barra que está do lado direito, como essa fração é o quê? É 60 centímetros do comprimento total da barra, que é 80, então faço 60 dividido por 80 vezes o peso total da barra, que é 20, obtenho 15 newtons, tá certo? Então, do lado direito eu tenho 15 newtons, e a barra que está do lado esquerdo
pego a fração, né, do comprimento da barra que está do lado esquerdo, é 20 dividido por 80, e multiplico pelo peso da barra como um todo, que é 20, dá 5 newtons. Obviamente, se eu somar um com o outro, tem que dar o peso total da barra, que é 20 newtons, né? 5 mais 15. E aí, o que é que eu também sei? Eu sei os braços de alavanca das forças, né? A força, né? O peso da barra que está do lado direito, então a distância de 30 centímetros, né? Ou 0,3 metros do eixo de rotação. A força-peso da barra que está do lado esquerdo, então a distância de 10 centímetros ou 0,1 metros do eixo de rotação. O peso da esfera está atuando a uma distância de 20 centímetros do eixo de rotação, ou 0,2 metros. E o braço de alavanca da normal, né, é 0, porque atua exatamente em cima do eixo de rotação. E aí, o que eu vou fazer agora? Substituir na segunda condição de equilíbrio, tá certo? Eu tenho todos os valores, a única coisa que eu não tenho aqui é peso, né? Eu vou substituir por massa vezes a aceleração da gravidade. A questão manda eu utilizar a aceleração da gravidade igual a 10 e vai sobrar só a massa para eu tirar dessa equação e encontrar a resposta, tá certo? Então, o que foi que eu fiz? Passei esses dois termos, né, para a direita, F1 negativo passa positivo, F2 positivo fica negativo. Troquei peso da esfera por massa vezes aceleração da gravidade, vezes braço de alavanca XP. Ok? Eu tenho tudo dessa equação, só não tenho quem é M. Então, a questão está resolvida, né? O que é que eu vou fazer? Passo G vezes braço de alavanca da força-peso da esfera. Essa multiplicação, né? Esse termo multiplicando, passo para o outro lado dividindo. E está aqui a expressão que vai me dar a massa que a esfera tem que ter para que o corpo permaneça em equilíbrio, tá certo? Para que o corpo, para que o sistema como um todo, né, o sistema da barra esfera, ela não rotacione com relação àquele eixo de rotação, que é o ponto onde o suporte está tocando a barra, tá certo? É dado por essa expressão. E aí eu convido a vocês a substituir os valores, tá certo? Tá no slide anterior, todos os valores, F1, x, F1, F2, x, F2, G, a questão manda usar 10 metros por segundo ao quadrado, XP também tá lá no slide anterior, substitui e dá M igual a 2 kg. Gabarito dessa questão é a letra A, ok? Para eu encontrar a resposta da questão, precisaria aplicar só a segunda condição de equilíbrio, mas resta também a primeira, né, condição de equilíbrio. O que é que a gente vai encontrar? Ao analisar a primeira condição de equilíbrio, a gente vai encontrar qual é o valor da força normal, tá certo? A gente tem todos os outros valores agora, né? Só falta encontrar quem é a normal, a questão não pede, mas facilmente, né? Poderia passar todos esses termos negativos para a direita, ficariam positivos. E aí, o que é que eu posso fazer? Se N normal, peso, né? F1 mais F2 é simplesmente o peso total da barra, né? Okay? F1 seria parte da barra que está do lado direito, F2 parte da barra que está do lado esquerdo, e um mais o outro é exatamente aquele 20 newtons que é dado na questão. Peso da esfera. Peso da esfera é exatamente 2 kg que a gente achou, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, 2 vezes 10, 20, certo? Então, se F1 mais F2, o peso da barra é 20, peso da esfera é 20, somando os dois, dá que a normal tem que ser 40 newtons, exatamente, né? Todas as forças que estão apontando para baixo têm que ser anuladas por uma força, a única força, né, que está apontando para cima, que é a normal. Então, o valor da normal tem que ser 40 newtons, que é dado por essa soma aqui. Ok, pessoal? É isso por esse vídeo. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.